Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o ciclo da cana-de-açúcar. Vamos lá? O ciclo da cana-de-açúcar, denomina o período quando o açúcar era o principal produto de exportação do Brasil aí durante o Brasil Colônia. Ele teve início a partir da fixação, do colono português no litoral brasileiro em 1530, quando foram criadas as capitanias hereditárias, como forma de organização política e territorial. A empresa açucareira brasileira foi, durante os séculos XVI e XVII, uma das maiores atividades econômicas agrícolas do mundo ocidental. A gente tem aí a representação, da pirâmide social dessa sociedade açucareira. A gente tem aí a aristocracia aí no topo da pirâmide, os senhores de engenho. Embaixo, logo embaixo, a gente tem os homens livres, os senhores de terra, que, no entanto, eles não têm engenhos, mas são livres, são carpinteiros, capatazes, E aí, na base da pirâmide, a gente tem os negros, escravizados, os africanos, trazidos como mão de obra, para produzir açúcar nesse regime aí de latifúndio dessa empresa açucareira, também chamada de plantation. A sociedade colonial. Vamos observar algumas representações. Os senhores de engenho, é o grupo social de maior prestígio na sociedade açucareira. Eram os donos das terras, os donos dos maquinários e dos trabalhadores escravizados. Lembrando, que a gente está aí no Brasil Colônia e o escravo é uma propriedade. Os lavradores de cana. Esses eram homens livres, que possuíam terras onde cultivavam a cana-de-açúcar, mas eles dependiam, do senhor de engenho, para moê-la, e em troca eles pagavam, uma parte da produção do açúcar, Esses homens eram livres, estavam ali numa hierarquia um pouco abaixo do senhor de engenho, mas, ali ainda no topo da pirâmide social da sociedade açucareira. Os comerciantes, a gente tem aí as maiores fortunas do Brasil Colônia, estavam nas mãos dos comerciantes, principalmente de escravos, comerciantes também de produtos europeus, indianos, tecidos, ferramentas, especiarias e de produtos locais. Muitos, depois compravam terras e se tornavam senhores de engenho ou casavam-se, com uma das filhas desses senhores de engenho para se tornarem, para ascenderem, para se elevarem aí numa posição social superior. A gente tem ainda os trabalhadores assalariados, como o feitor-mor, o purgador, o mestre de açúcar, o caldeiro, o oficial de açúcar, o feitor do campo, os carpinteiros, pedreiros, ferreiros, que eram aí trabalhadores assalariados, também homens livres. E, na base dessa pirâmide social, os escravizados, que eram ali, grande parte, africanos, seus descendentes, 80% eram escravos de campo e 10% eram escravos de dentro, e artesãos. 10% ali na fabricação do açúcar. Nessa sociedade açucareira, a gente tem aí uma divisão também na posição do escravo, Você tem aí o escravo de ganho, por exemplo, que é o escravo que trabalha vendendo algum produto, O escravo de dentro de casa, Tem ali a mucama, a ama de leite. E o escravo que trabalha ali na produção em si da cana. O cultivo da cana-de-açúcar foi realizado na área, da Zona da Mata, que se estende numa faixa litorânea que vai do Rio Grande do Norte ao Recôncavo Baiano. Para o plantio, colheita e transformação, do caldo de cana em grãos de açúcar, era empregada a mão de obra escravizada negra e indígena, além de trabalhadores livres. Com o crescimento da produção açucareira, notadamente, em Pernambuco e na Bahia, o Nordeste tornou-se ali o centro dinâmico da vida social, política e econômica no Brasil, nessa sociedade açucareira. Portugal já tinha experiência, no cultivo da cana, na produção e no comércio do açúcar.
por volta de 1440, né, as colônias portuguesas de Açores, né, e na Ilha da Madeira, abasteciam, né, não só a metrópole, mas ainda também a Inglaterra, né, os portos de Flandres e algumas cidades da Itália com o açúcar. Em 1530, as primeiras mudas de cana-de-açúcar foram trazidas, né, da Ilha da Madeira na expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, e 2 anos mais tarde, né, ele funda ali a Vila de São Vicente, né, no atual estado de São Paulo, aonde, né, ele instala o primeiro engenho, né, o engenho do governador. A produção açucareira no Brasil alcançou o apogeu, né, durante as 3 primeiras décadas do século XVII. A gente tem aí uma representação do engenho, né? A gente tem ali no centro a Casa Grande. Vocês observam na imagem ali no canto superior da tela, a gente tem lá onde é a senzala dos escravos. Aqui, né, no canto inferior, mais embaixo, a gente tem aí aonde é, né, o engenho em si, né? Vocês observam aí o moinho, né? É uma representação do engenho da época. Essa mão de obra escravizada, né? Durante esse período, né, os africanos foram utilizados como mão de obra, né, do século XVI até o século XIX, né? E havia essa divisão, né, de acordo com as tarefas executadas, né? Havia uma divisão social do trabalho escravo, né, de acordo com as habilidades de cada pessoa escravizada. A gente tem aí ladinos e boçais, né? Os escravos que trabalhavam na Casa Grande recebiam um tratamento melhor. E em alguns casos, né, eles eram considerados pessoas da família. Esses escravos, eles eram chamados de ladinos, né? Africanos que dominavam ali a língua portuguesa e que conheciam a cultura europeia. Eles entendiam e falavam o português e possuíam uma habilidade especial na realização das tarefas domésticas. Os escravos chamados boçais, né, recém-chegados da África, eram normalmente utilizados nos trabalhos da lavoura. Havia também aqueles que exerciam atividades especializadas, como os mestres do açúcar, os ferreiros, né, e outros, né, distinguidos pelo senhor do engenho de acordo com as suas habilidades. Esse engenho, né, era a unidade de produção, né? O engenho era o local onde se fabricava o açúcar e ali estavam ali a moenda, a fornalha e a casa de purgar, né? Com o tempo passou a se chamar de engenho, né, a toda a propriedade grande, né, produtora de açúcar. Toda essa estrutura foi chamada de engenho. Também fazia parte desse complexo a Casa Grande, a capela, a senzala, a fábrica do açúcar, os canaviais e as casas, né, de alguns trabalhadores livres, né, como o feitor, o mestre do açúcar, alguns lavradores, né, e contratados e artesãos. O senhor de engenho vivia na Casa Grande com seus agregados e parentes, exercendo sobre eles, né, grande autoridade. Os negros, explorados como mão de obra escrava, habitavam as senzalas, né? As capelas, né, davam ao engenho uma vida social própria, né? E alguns deles até chegavam, né, a possuir 4.000 habitantes. O engenho era ali o centro da vida social. O fim desse ciclo, né, da cana-de-açúcar, né? A principal causa do cultivo aí da cana-de-açúcar foi a concorrência, né, dos engenhos implantados nas Antilhas holandesas e inglesas. E aí, em 1580, né, Portugal passou para o domínio da Espanha, né, durante o período da União Ibérica, né, que se encontrava aí, né, em guerra com os Países Baixos. Como represália, né, esses passaram a invadir, né, regiões ocupadas nas Américas pelos espanhóis e escolheram, né, fazê-lo em Portugal por causa do açúcar. Então vamos lá. Em 1640, né, quando Portugal se viu livre do domínio espanhol, ele se concentra em recuperar esses territórios invadidos pela Holanda. E, no entanto, né, a produção açucareira tinha sido bastante prejudicada e acaba, né, nas décadas seguintes, caindo em declínio. Assim, quando os portugueses recuperam a região, o Brasil já não era mais, né, o mais importante mercado açucareiro, e a produção, né, das outras colônias europeias já tinha passado, né, superado muito a brasileira. E apesar desses esforços, né, os colonos não conseguiram retomar, né, essa mesma produção, e assim chegou o fim, o ciclo da cana-de-açúcar.
Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. No Brasil colonial, a escravidão caracterizou-se essencialmente, letra A, por sua vinculação exclusiva ao sistema agrário exportador, letra B, pelo incentivo da igreja e da coroa à escravidão de índios e negros, letra C, por estar amplamente distribuída entre a população livre, contribuindo à base econômica da sociedade, letra D, por destinar os trabalhos mais penosos aos negros e mais leves aos índios, ou letra E, por impedir a emigração em massa de trabalhadores livres para o Brasil. Vamos lá, pensando na resposta correta. A resposta correta, né, a letra A, né, por sua vinculação exclusiva, né, ao sistema agrário exportador, né, o sistema aí do pacto colonial, exclusivo colonial, né, produção de matéria-prima, né, para produção de produtos manufaturados. Vamos lá, mais uma questão. No período colonial, a atividade econômica que teve maior destaque foi: letra A, pau-brasil, letra B, mineração, letra C, cana-de-açúcar, letra D, café ou letra E, algodão. Vamos lá, pensando na resposta. A resposta correta é a letra C, né, a cana-de-açúcar. O ciclo do açúcar, né, o ciclo açucareiro foi o produto que teve maior destaque, né, por um período, né, maior, né, mais duradouro aí durante o período colonial. A gente também teve aí o ciclo do ouro, né, a mineração, o pau-brasil, né, vamos se lembrar que ele estava lá no período pré-colonial, né, e aí podia gerar algumas dúvidas, mas o produto mais produzido durante esse período é a cana-de-açúcar, né, amplamente, né, produzido, sendo, né, a coroa portuguesa aqui em terras brasileiras, né, o maior produtor, né, chegou a ser o maior produtor do mundo ocidental. Então, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau.